quando eles apresentam os seus frutos ao Senhor, as suas primícias ao Senhor, e então Abel ofertou daquilo que ele tinha de melhor, deu de coração. Caim ofereceu aquilo, ofereceu qualquer coisa, né? E Deus rejeitou então a sua oferta, o seu sacrifício. E quando Deus vai falar com eles, Deus viu no coração de Caim que existia nele prestes a nascer frutos de uma árvore que não era boa. Então o Senhor disse para ele: o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Diga para o seu vizinho: você escolhe que tipo de árvore você é. Você não pode dizer: ah, mas foi a vida que me fez ser essa árvore, foi a vida que me fez ser assim. Ah, foi o problema, foi meu casamento, foi minha família, foi minha finança. Não. Nós mesmo em meio a toda tribulação podemos ser boas árvores, porque o Senhor disse que de árvore boa se tira bons frutos. E você deve escolher nessa terra o que você quer ser, porque a sua escolha vai gerar frutos. E aquilo que você escolher vai decidir o teu destino. E digo isso não como igreja, mas isso como ensinamento de vida. O que eu quero fazer nessa noite é estabelecer princípios, depósitos espirituais para você, que te ensinem a viver. O que Jesus nos fez aqui na terra foi exatamente nos ensinar qualidade de vida. O que Ele quer fazer contigo é te ensinar qualidade, porque quando nós atentamos que a árvore boa dá bom fruto, nós começamos a nos preocupar que tipo de fruto eu estou dando em casa. Amém. O que estão vendo de mim na minha casa? Porque os nossos filhos herdam os nossos frutos. Sabia que o seu filho vai crescendo, vai comendo os frutos que você vai deixando em casa? O seu relacionamento com o seu esposo gera frutos. E seu filho se alimenta disso. Quantos de nós que hoje somos pais carregamos algumas dificuldades porque quando éramos crianças não vimos os frutos de amor na nossa família? Se eu perguntar, talvez alguns de vocês me digam: pastor, eu sou frio, eu tenho dificuldade em abraçar meu filho, a minha esposa, porque meu pai e minha mãe não me abraçavam. Comeu esses frutos? Você está compreendendo a importância dos frutos? Amém ou não amém? Isso é religião ou é ensino de vida? Isso é qualidade de vida, isso é ensino de vida. O que eu estou colocando para você aqui hoje não é religião, não é igreja. Não estou ensinando para você nenhum dogma humano, nenhum ensinamento de homem que vai moldar você aquilo que eu acho. Não é achismo, é ensino da palavra. E nós carregamos isso. E quando crescemos, amaciados e gerados nesse trauma, desses frutos, nós começamos a armazenar lá no solo das nossas emoções todas essas informações. E então, depois de homem, nós temos algumas dificuldades que vão gerar também traumas naquelas crianças que crescem e vão gerar traumas em outras crianças, que crescem e vão gerar traumas em outras crianças, e é isso que nós acabamos dizendo evangelicamente de maldição hereditária. Está claro para vocês? Amém. Quantos de vocês cresceram vendo brigas dentro de casa, se tornaram pessoas intolerantes? Minha mãe nunca... Sabe por que eu sou assim, pastor? Porque minha mãe nunca levou desaforo para casa. Minha mãe descia da favela e depois que ela se espalhava, ninguém juntava. Diga, é fruto. É fruto. Você está entendendo? Não, meu pai é o seguinte, pastor, ele pegava mesmo, me arregaçava, e a gente às vezes fala com, né? Prazer, esse fruto é bom de se comer, porque você está comendo fruto da carne, porque o que alimenta você são frutos da carne. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O fruto que nós temos que ensinar, o fruto que nós temos que comer são frutos diferentes. Amém. Nós crescemos vendo, alguns de vocês cresceram vendo prostituição dentro de casa, na família, e quando crescem acabam vivendo isso. Verdade. E acham que isso está intrínseco no teu gene. Não está, não. Jesus pode libertar e transformar essa árvore. Diga para o seu vizinho assim: Jesus te trouxe aqui para te transformar. Diga para ele. Amém? Aleluia.
Você veio na hora certa, no dia certo, na igreja certa, porque Jesus vai transformar você essa noite. Eu não sei que fruto você estava dando, mas eu sei o fruto que você vai dar quando sair daqui. Você vai gerar bons frutos, porque Jesus, que é a videira verdadeira, vai transformar você em uma árvore boa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguns de vocês conhecem a minha história. E durante muitos anos eu convivi, e vocês bem sabem, minha mãe se casou durante seis vezes. Minha mãe era uma mulher muito séria. Talvez você diga, pastor, sua mãe não foi mole? Não, hein? Você pode pensar isso dela, mas minha mãe era uma mulher séria, falando sério. Mas minha mãe carregava frutos porque meu avô também foi assim. Minha família vem da Bahia, vem do Espiritismo, vocês sabem disso. Cresci acendendo charuto lá naquelas casas lá, essa coisa toda. Então minha família vem disso. Meu avô tinha esses mesmos frutos que ele carregava. Eu estou só mudando, não vamos falar sobre maldição hereditária, vamos ser mais inteligentes, não é? Vamos falar sobre frutos, porque é isso que Jesus quer transformar. Amém? Amém. Eu não posso acreditar só em maldição, porque a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Não existe maldição na minha vida, na tua vida, amém, irmão? Se você aceitou Jesus, não tem maldição, o que tem são frutos errados. Nós vamos tirar e extirpar espiritualmente essa noite, amém ou amém? Então, o meu avô veio assim, a minha mãe veio assim, e eu vim assim. Aí, eu cresci assim, eu vivi assim, fui sempre assim, Gabriela, sei lá, Manuela, essa mulher que vocês sabem quem é. Então, quando eu vou vendo esses frutos da minha mãe, comendo isso dentro da minha casa, minha família, ninguém era cristão, vocês sabem disso. Ninguém era evangélico. Todo mundo vinha lá com o pé na Bahia e outro pé lá na África, mano. Curimba purinha, senzala pura, minha família. Uma família abençoada, mas senzala purinha. Não tinha ninguém crente. E eu cresci vendo aquilo, e eu dizia, mamãe, eu vou crescer, e estou traduzindo para a linguagem espiritual agora, né? Eu dizia, mamãe, eu estou crescendo e quando eu me tornar um homem, eu vou me relacionar com uma mulher, eu vou gerar um filho e vou trazer para casa, de forma que a senhora crie meu filho, porque a senhora não foi feliz no casamento, eu não vou ser. Se a senhora que é fera, que existe alguém mais santo que nossa mãe, mano? Não tem, é verdade ou não é? Estamos falando em linguagem humana, seja inteligente. Nós estamos falando em linguagem humana. Não tem ninguém mais santo que a nossa mãe. Tua mãe pode ser o que for, mas é tua mãe. A gente, quando era menino, queria brigar com outro, era só xingar quem? Se xingasse o pai, estava tudo certo, não é? Mas quando falava assim, né? Da minha mãe, não. Não é verdade? Podia falar teu pai que quisesse, a gente não tem valor mesmo, né? Não tem jeito, né? Na hora de pagar a conta é o pai, a mãe gasta o cartão de crédito, faz tudo certo, né? Ninguém lembra, só lembra da gente na hora de gastar. Mas na hora que a corda aperta é a mãe. Mas é porque o amor de mãe é muito maior, não se compara. Não é? E então, não tinha ninguém melhor que minha mãe. Eu dizia, mas se a senhora não conseguiu ser feliz, quanto menos eu. Então eu dizia, eu vou crescer, vou me casar, vou ter uma mulher. E então vou gerar um filho, e desse filho a senhora cria e nós vamos ser felizes. Eu, a senhora, meu filho e meus irmãos. Eu não acreditava nessa instituição porque eu cresci comendo falência. O fruto que eu comia de relacionamento era fruto de falência. E o meu casamento, no início, antes de Cristo, existem dois tempos na minha vida: AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, só derrota. Depois de Cristo, só felicidade. E quando nós viemos para Cristo, vocês bem sabem isso, meu casamento era falido, talvez igual ao seu, talvez igual à sua família. E no meu casamento perdura hoje são 22 anos. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Jesus me deu outros frutos para comer. E os frutos que eu comi, Jesus começou a mortificar aqueles frutos da carne. Os frutos do Espírito que o Senhor me deu de restauração, não é, de uma família abençoada, as palavras. Isso foi transformando o meu conhecimento, foi transformando a minha família. E hoje, por 22 anos, eu vivo uma vida feliz e vocês bem sabem disso. Por que isso? Porque Jesus me ensinou. E agora o que eu quero dizer é que nós devemos nos preocupar com esses frutos, com aquilo que nós fazemos, porque nós não só damos fruto para as pessoas, mas nós também colhemos e comemos desses mesmos frutos. Então você pode ser um cara muito bom,
Você pode orar pra caramba, você pode subir monte, você pode jejuar, mas se você não tiver bons frutos, não adianta, a sua vida vai ser uma vida de problemas. Você não terá, porque frutos não se alcança assim. Frutos se alcança com conhecimento, com revelação da palavra. Frutos se alcança com conhecimento espiritual. Amém. E é isso que eu estou trazendo para você, esses princípios que vão transformar você em uma árvore muito melhor. E vão tirar de você todos esses frutos, porque quando eu olho que o Senhor diz assim, pela árvore, a árvore se conhece pelos frutos, quer dizer que quando Ele nos olha, Ele está procurando alguma coisa. Eu sempre digo, nós somos uma igreja pentecostal, entre aspas, já passamos dessa fase, estamos em uma fase apostólica, mas nós viemos de uma linhagem pentecostal, e o que eu sempre vi, o que sempre me intrigou no nosso meio, é que todas as vezes que a gente se reunia, Deus derramava tanto poder, e sempre é assim. Mas eu falava assim, eu vejo pessoa rodando, eu vejo pessoa quicando, pulando, vejo pessoa falando em língua, fazendo tanta coisa, mas quando termina a oração, a pessoa é a mesma coisa, não muda nada. Falei, Senhor, será que tu tem tempo para ficar brincando de rodinha, de gira-gira? Não é que eu não creio que Deus possa fazer isso. Sexta-feira vocês viram aqui, amado, nunca aconteceu comigo. Eu nunca fui arrebatado assim. Quem estava aqui sexta-feira viu, na unção que nós recebemos, nunca aconteceu isso comigo. Vocês sabem disso. Não é que eu seja cético, eu sou sério. Mas não teve jeito, eu segurei, mas não teve jeito. Mas porque eu creio que se algo desse estilo acontece com a gente, tem que ter um propósito e tem que gerar mudanças. Se não gera mudança na tua vida, não é de Deus. E nós então estamos vivendo em um meio e que a gente vê tanto bababá, tanto bebê, tanto gira-gira, tanta coisa, e nós não vemos mudança. Então eu ficava falando, Senhor, por que isso? Eu estudando a palavra, eu pude entender que todas as vezes que o Senhor nos visita, Ele nos visita com um propósito. Ah, mas o Espírito não habita em nós? Ele habita em nós, mas nessa hora, quando nós nos reunimos e oramos, há uma manifestação coletiva da presença do Espírito no nosso meio. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Isso traduz o quê? Que Ele está se manifestando, é como se Ele estivesse vindo, mas quando Ele vem, Ele se manifesta no nosso meio. Não é que você está recebendo o santo, nada disso, não. Estou dizendo ali no nosso meio há uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E então quando Ele vem isso, nós chamamos de apostolicamente visitação. E quando há essa visitação do Espírito em nós, Ele está olhando os nossos frutos. E se Ele não enxerga novos frutos em nós, nós saímos de todo aquele mover a mesma pessoa que éramos antes. Então você deve se preocupar, porque se você não tiver bons frutos, quando o fogo descer no meio da igreja, você vai ficar emocionado, o teu cabelo vai ficar arrepiado, você vai sair daqui todo alegre, sentir a presença de Deus, vai ficar só nisso. Eu não quero só sentir a presença de Deus, eu quero ser transformado pelo Senhor. Aleluia! Frutos se faz assim. Aquele homem estava na cruz, eu disse isso. E quando Jesus vai estar com ele, quando você encontra Jesus é automático. Se você encontra Jesus de verdade é automático. Aquele homem, Jesus no meio, 2 ladrões. Significa, nós pregamos Cristo crucificado. Significa 2 qualidades de pessoas que estão na igreja. O percentual é 50-50, 50-50. Um se arrependeu, o outro não se arrependeu. O que não se arrependeu, a gente já sabe o destino dele. Mas o que se arrependeu, olha só que engraçado. Ele estava ali, e ele então vira para Jesus, vira para o amigo que estava blasfemando contra Jesus, dizendo: se tu é o Filho de Deus, tira a gente daqui. Esse é o tipo de igreja que vive de manifestação. O que aquele cara queria ver? Não era uma manifestação física? Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Ele estava dizendo assim: tu és o Cristo dele? Se tu és o Cristo, tira você daí, tira a gente também. O que ele está falando? Eu só vou crer no Senhor se o Senhor fizer uma manifestação para eu ver. Ela devia ser primo de Tomé, queria ver para crer. Ele estava dizendo: ah, eu estou aqui, mas então tira você e tira mim. O cara está morrendo, é raça ruim, cara. É verdade. Tem gente que é carne de pescoço, até para fazer canja fica difícil. É aquele negócio que tu bota na panela de pressão, mas não adianta, não dá. E aí o cara diz: não, se tu é o Filho de Deus, faz isso. Existem pessoas que só creem em Deus naquilo que é manifestação, naquilo que é visível.
Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor de verdade, nós queremos uma manifestação seguida de transformação. Glória a Deus. Aquele homem virou para o Senhor, virou para o amigo e disse: rapaz, nem nessa hora você tem consciência. Nós estamos aqui porque merecemos estar. Estamos colhendo os frutos. Sabe a minha tradução segundo o apóstolo Marcel, né? É a minha tradução. Estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos, mas esse aí não. Esse é um santo homem. Esse é inocente. Reconheceu o senhorio de Jesus. Aleluia. A primeira coisa para a tua vida ser transformada é reconhecer que Jesus é Senhor. Aleluia. É reconhecer que Ele é Senhor da tua vida. É reconhecer que Ele é Senhor e que pode transformar. Aleluia. Aí então, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? Senhor, mesmo que eu morra aqui, a manifestação que eu quero é uma transformação, não quero mais ser esse homem. Amém. Aquilo que estava significando, aquela morte física, significa para nós uma morte espiritual. Aí ele estava dizendo assim: eu quero morrer, uma morte carnal. Ele estava dizendo assim: eu quero morrer dessa carne, quero nascer um outro homem. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus falou assim: ainda hoje tu vai estar comigo lá. Amém. Hoje a tua história muda. E é isso que eu quero dizer para você essa noite. Você pode ter entrado assim com a tua vida presa naquela cruz, no mesmo problema, mas amado, se você abrir o teu coração e disser assim: Senhor, até então meu fruto é fruto que não presta. Senhor, eu tenho sido zambujeiro, eu tenho sido aquela pessoa, aquela árvore que tem uma raiz ruim e está gerando frutos ruins. Eu sou madeira de dar doido, eu sou difícil. Jesus, ninguém consegue ficar do meu lado, eu tenho dificuldade com tudo isso. Mas diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se você fizer a confissão, se você reconhecer Jesus como teu Salvador, se você reconhecer Ele como o Senhor da tua vida, Ele vai te lembrar, vai se lembrar de você e vai transformar você, vai fazer uma manifestação interior que transforme você em uma nova criatura, porque a palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não pode ser a mesma pessoa de antes se você está em Cristo. Seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você continua dando os mesmos frutos, você não nasceu de novo. Se você continua sendo a mesma pessoa, tu não nasceu. Tu pode ficar arrepiado, tu pode achar bonito, pode cantar bem, pode se vestir igual crente, pode andar igual crente, mas se você não nasceu da água e do Espírito, você não é nova criatura, você não encontrou Jesus. Não dá para esconder isso. Abre comigo a sua palavra. Você está doido para ver o versículo bíblico? Vamos lá, né? Marcos 11, versículo 13 e 14. Bota o fraquinho aí. Marcos 11. Aleluia. Marcos capítulo 11. Tá bom? Verso 13 e 14. Diz assim: e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Eu vou ler novamente. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Eu sei que o Senhor está falando conosco essa noite. Nós já ouvimos uma introdução daquilo que o Senhor tem, mas nos ensina a Tua palavra essa noite, porque o Senhor está procurando frutos em nós e nós queremos gerar bons frutos porque somos boas árvores. Senhor, nos alimenta com a Tua palavra, porque a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Amém. A Tua palavra é as águas que correm nesse ribeiro. E nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amado, Jesus ia passando e a Bíblia diz que ele teve fome. Você conhece bem a história, eu vou encurtar. Mas o interessante desse negócio é que nós lemos aqui no versículo 14, no início,
Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figo. Você está lendo isso aí? Porque não era o tempo. Jesus conhecia a história daquela figueira. Jesus conhecia a estação dos frutos. Jesus sabia muito bem que nós só devemos procurar em árvores frutos que estão segundo a sua época. Não é verdade? O apóstolo até estava comentando isso comigo, e é uma grande realidade. Eu ouvi uma mensagem outro dia de um outro apóstolo dizendo que nós devemos pedir a Deus chuva no tempo de chuva. Se está no tempo de sol, você não pode pedir chuva. Então nós não podemos procurar frutos se nós estamos agora no tempo de cajá. Pelo menos que eu vi, caqui. Mas eu não sei se a gente pode procurar agora manga. Você vai ficar olhando para o pé de manga e tu vai dizer assim: eu te amaldiçoo, cara, porque eu estou com vontade de comer uma manga e não tem manga ainda. Talvez se a árvore pudesse falar e dizer assim: pô, mas peraí, cara, não está no meu tempo não, aguenta aí. Espera um pouquinho aí que eu vou gerar ainda, estou aqui ainda no período de gerar. Parece até incoerente da parte do Senhor. Mas nós sabemos que tudo que o Senhor fez, todos esses ensinamentos são figuras para nós no dia de hoje. E também nós sabemos que aquela figueira, ela é a primeira árvore a frutificar, mas ela tem algo em comum também, que ela não gerar. Quando ela está com folhas, é porque ela está com frutos. Quando ela perde as folhas, é sinal que não há fruto. E a palavra diz que Jesus avistou de longe uma figueira com folhas. Olha aí no verso 13. Vendo à distância uma figueira com folhas. Jesus enxergou aquela figueira com folhas e ele foi ali para nos ensinar algo. É que existem pessoas que têm aparência. Folhas são aparência, uma árvore frondosa, mas elas não dão frutos. E Jesus não gosta de pessoa que tem aparência e não dá fruto. Jesus nunca gostou de status. Jesus nunca se preocupou em se mostrar melhor do que ninguém. Não é que nós estamos pregando a teologia de ser pequenininho, da mediocridade, não. Eu tenho pregado que nós somos filhos do rei, nós somos feitos reis e sacerdotes, e que nós vamos reinar em vida é direito nosso, amém? Eu tenho dito que nós somos cabeça, que os melhores locais são para nós. Não é verdade? Eu tenho ensinado sobre fidelidade, porque isso nos faz alcançar níveis maiores. Eu creio que nós reinaremos em vida. Mas o que eu estou dizendo são pessoas que têm status, são pessoas que buscam isso, ou que querem a aparência para mostrar que são melhores, e que ficam uma árvore frondosa, mas quando nós procuramos frutos nessas pessoas, nós não achamos. Quando Jesus olhou para aquela árvore, ele disse assim: não está no tempo de gerar frutos, mas se essa árvore tem folha, é sinal que tem fruto nela. Eu vou lá pegar alguma coisa. Sabe o que é isso, amado? Se você é uma pessoa que gosta de estar mostrando que é espiritual, quando tem uma reunião, o cara começa: ô, labarabaxi, caramba, quer falar mais alto que todo mundo. Eis que te digo, eis que falo, eis que suo, eis que desce. Jesus fala assim: essa árvore está com folha. Eu vou lá procurar fruto nessa criatura. E quando não acha, ele vem e diz o seguinte: é só aparência, tá bom, queridinho. Você é uma pessoa lá na minha casa, você fica bonitinha. Você canta legalzinho, você anda legalzinho, se arruma bonitinha, bota um salto e dá até uma requebrada quando está andando. Mas quando chega em casa, os frutos cadê? Porque eu digo que aqui nós mostramos as folhas para Jesus. Mas quando nós chegamos em casa, no nosso trabalho, na nossa vida secular, é onde Jesus vai procurar os nossos frutos. Amém. E quando você chega na tua casa e não tem fruto, Jesus disse assim: ninguém mais coma fruto de ti. Por isso você vê pessoas que são estereótipos de folhas, são as pessoas que você olha o estereótipo delas, são bonitas, mas que na realidade são pobres de espírito. São pessoas ocas, vazias, que nada têm para nos dar. Sabe por quê? Porque são figueiras que só têm folhas. Eu vou lhe dizer algo, amado. Tem época que a gente vai ter frutos, muitos frutos. Tem época que a gente vai passar uma seca, em que as coisas serão mais difíceis. Jesus respeita as estações. Ele sabe muito bem como as coisas acontecem. Mas quando ele chega nessa árvore, ele não encontrou nada, ele ficou chateado.
Porque essas pessoas, eles nada tinham. Essa árvore, ela só tinha aparência, mas não tinha mais nada. O que eu quero dizer essa noite, o princípio espiritual que nós aprendemos aqui, é que Jesus não está procurando a nossa aparência. Amém. Jesus não está procurando o teu dom. Aleluia. Jesus não está procurando o quanto você sabe. Amado, para Jesus nada importa se você é acadêmico, se você é pós-graduado, se você tem mestrado, se você tem só o primeiro grau. Amado, para Jesus nada importa. O pastor da maior igreja do mundo, ele não tinha 8ª série. É verdade. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Glória a Deus, aleluia. Deus chamou os pequenos para confundir os grandes. O Senhor nunca precisou de árvore com folha para mostrar nada para ninguém. Amém. O que Ele precisa é de pessoas que tenham frutos, porque Ele disse que a árvore que se conhece é a árvore que tem fruto. E Jesus quer a nossa vida cheia de fruto, para que nós possamos alimentar outras pessoas. E o que é que gera frutos na nossa vida? Filipenses capítulo 1. Vai mais na frente aí, do verso 9 ao 12. Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 12. Diz assim, Filipenses 1, do 9 ao 12. Diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, fruto que vem por meio de quem, amado? Jesus Cristo. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Aleluia, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem realmente servido para o progresso do Evangelho. Aleluia, olha para mim. Aleluia. Paulo escreveu essa carta à igreja dizendo o seguinte: a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Paulo estava dizendo assim: uma pessoa que vai gerar bons frutos em Cristo é uma pessoa que aumenta o seu conhecimento dele. E o conhecimento dele vem através da instrução da palavra. Nós não podemos confundir. Movimento é bom para nos sacudir e para nos fazer andar, mas é a palavra de Deus que nos ensina, que nos faz gerar frutos na presença de Deus. É a revelação de Jesus Cristo que nos faz ser transformados. Quando nós aprendemos a palavra, enquanto você está sentado e eu estou lhe ensinando, a palavra de Deus está lavando você. Você sente isso? Amém ou amém? Você já reparou que você ouve uma palavra dessa, você sai daqui e sai leve? É verdade ou não é? Sabe por quê? Porque a palavra nos lava. Olha o que a palavra, olha o que está dizendo: cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Muitos de nós queremos mudar por nós mesmos. Ninguém consegue mudar sozinho. É verdade. Você deve conhecer uma porção de gente que é alcoólatra e quer sair do vício. Amém ou não amém? Amém. É verdade ou não é? É verdade. Nós sabemos uma porção de pessoas que se prostituem e não querem estar lá, mas não têm forças. Você não deve julgar essas pessoas, porque muitos estão ali e não têm forças para sair. É verdade. Querem sair, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque querem sair sozinhos. E a palavra diz que o fruto vem por meio de Cristo, que nós devemos, Paulo disse: eu quero que vocês, o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. O cristão tem que ter percepção. Amém. O cristão tem que ser perceptivo. Aleluia. O que é isso? Você deve ser uma pessoa sensível à voz de Deus. Amém. Você está em casa e Deus quer falar contigo, amém? Amém. Diga assim: isso é ter percepção. Isso é ter percepção. Tem hora que o Senhor fala contigo e tu não escuta, sabe por quê? Tua cabeça está cheia de muitas coisas. É verdade. Marta, tu estás ansiosa com muita coisa. Tua cabeça gira em torno de muitas coisas e você perdeu a percepção de ouvir o Senhor. Você senta em uma igreja dessa e você não consegue perceber o que Deus está falando contigo. Às vezes eu vou para casa e depois de uma reunião abençoada, eu falo assim: amor, eu não sei como é que no final algumas pessoas vêm me pedir oração por aquilo que eu acabei de pregar. Gente, eu passei quase 1 hora ensinando esse assunto, dando depósitos espirituais para essa pessoa, transferindo tudo aquilo que eu tenho para essa pessoa, me gastei, e no final
Ela vem pedir, pastor, o senhor pode orar por isso? Eu oro porque eu sou obediente a Jesus. Porque se eu pudesse responder por mim mesmo, eu falar, irmã, em nome de Jesus, cresce. Tenha percepção de Deus. Você deve, quem tem fruto tem que começar a ter percepção. Nós precisamos começar a crescer. O nosso progresso está nisso, em ter percepção. Você tem que estar sentado aí, você começa a ouvir a palavra e daqui a pouco você sente a percepção. Opa, isso é para mim. Amém. Isso, amém. Você está compreendendo esse mistério? Amém. Amém. Isso é profético. Você está sentado, daqui a pouco o Senhor, opa, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É verdade. Me ensina, Senhor, recebo, porque o teu servo está aqui para ouvir a tua palavra. Aí sabe o que acontece? Quando chega no final, ou você adquire a mensagem aqui, ou você vai estudar na internet, não é verdade? Ou você anota os versículos e vai para casa estudar, mas às vezes eu fico pasmo, porque tem pessoas que chegam depois, pastor, gostei daquela mensagem, eu digo qual? Aquela. Amado, eu prego pra caramba. Prego uma porção de mensagens seguidamente. Se tu me perguntar aquela é vasto. Aquela de quarta-feira. E aí, vamos lá. Aquela que tem aquele tema, mas eu falei sobre o quê? Não lembro, mas eu sei que foi boa. Perdeu a percepção. Perdeu a percepção. Nós estamos desapercebidos. O que desqualificou? Tinham 10 noivos. Tinham 10 noivos. O que desqualificou aquelas noivas não foi a falta de virgindade. Sabe o que é virgindade? Nesse caso, espiritualmente, é pureza. Aquelas mulheres eram puras, todas as 10. Amém ou não amém? Amém. A Bíblia diz que existiam 10 virgens esperando o noivo. Jesus vai encontrar com a gente. Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Amém? Aí, né? Você está entendendo isso é espiritual? Amém ou amém? Amém? Você está perceptivo aí? Amém? Amém. Então dá sua palma ao Senhor Jesus para ninguém ver. Agora você, irmão, fica perceptivo, irmão. Fala para ele. Jesus está falando contigo. Aleluia, amém? Amém. E um dos frutos é isso. Deus está falando contigo. E Deus está te trazendo aqui só para isso não, amado. É porque você precisa ter raiz. Quando Jesus procura árvore, Jesus está procurando uma árvore que tem raiz. Crente que fica pulando de galho em galho só pode ser chamado de macaco. É verdade, pastor. Macaco vive pulando em árvore. A árvore não pula em outra em cima de outra árvore não, amado. Ela tem um lugar fixo. Ela é plantada em um lugar e ali naquele lugar ela faz raiz. Você precisa fazer raiz aqui nesse lugar. Não seja crente macaco. E tem os irmãos que não são só macaco, é crente macaco prego. Porque é prego, é levado por qualquer vento de doutrina. É verdade. Qualquer balá engana ele. É verdade. Mas aqui não tem essa parada não, aqui o negócio é sério. Então, amado, tinham 10 virgens. E as 10 estavam ali, tranquilinha, purinha, legalzinha, bonitinha. Amém ou amém? Amém. Mas a palavra diz que 5 eram prudentes. Prudência é a mesma coisa de ser perceptível. Amém ou amém? Amém. Uma pessoa que está prudente não é aquela que está perceptiva? Eu, por exemplo, no meu normal, eu sou lerdo de pai e mãe. Eu estou falando sério, os filhos que estão mais perto de mim sabem disso. Amado, eu estou aqui, eu esqueço a chave. Eu esqueço no Excel. Eu vou esquecendo tudo porque eu sou meio lerdão mesmo. Eu só tenho 2 neurônios, um está manco e o outro está com dengue. Então, eu sou marcha lenta. Eu já disse que se eu fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo, eu seria o Jabuti. Eu sou mais devagar. Pra você ter noção, a pastora, a gente andando na rua, a pastora consegue andar mais rápido que eu. Eu sou lerdo mesmo, faz parte de mim. Mas o que eu estou dizendo é de prudência. Você pode ser lerdo igual a mim no natural, mas você pode ser prudente. Amém. Mas uma pessoa distraída igual a mim, no natural, não vê muita coisa. Mas quando a gente leva para o lado espiritual, a gente entende que nós não podemos ser pessoas lesadas. Tem crente lesado, crente que não é perceptivo, que não consegue compreender. E a palavra diz que tinham 5 noivas que eram prudentes, que tinham percepção, e 5 que não tinham. Tem pessoas que estão ali naquele lugar, mas ela se tornou um visitante na igreja, perdeu a percepção. Ela não sabe o que Deus tem para ela. Fica vivendo de mistérios, fica vivendo de novidades,
Fica vivendo de quem é melhor, de quem faz mais, de qual lugar que tem fogo, do pandeiro de fogo, da garagem de fogo, da casa de fogo, de tudo de fogo. Eu falei, gente, tem que chamar o bombeiro. Porque tudo tu vai agora tem um lugar de fogo. Tudo tu vai tem um lugar de fogo. É garagem de fogo, portão de fogo, tudo de fogo. Fala, gente, em nome de Jesus, compra uma roupa, te chama para mim quando eu for nesse culto. Porque eu não quero esse negócio, mas eu até posso ir, eu acho legal, gosto do movimento. Charabadá é bom, né? Quando a gente está ali, mas eu gosto da coisa séria. Vocês viram a Tânia? Quem viu a missionária Tânia aqui, sexta-feira aqui na igreja, viu? Viu o tamanho da nega? Ela é 3x4, filho. Ela me ganhou para Jesus. Eu não era bobo de dizer não quando ela perguntou se eu queria ser, né? Uma maçaroca daquela. Mas aquela mulher cuidou de mim, né? Durante todos esses anos da minha vida, orando por mim, né? Essa coisa toda. E foi uma pessoa assim que, até hoje eu digo para ela assim, quando a gente vai orar juntos, né? E ela gosta muito, ela é da estação pentecostal, mas ela é realmente muito usada por Deus. E ela, às vezes, né, a gente vai orar lá em casa, ela sempre está nos visitando, a gente ora junto e o fogo cai mesmo. E aí, vamos fazer isso, Marcelo, vamos orar assim, vamos fazer assado. Eu digo, Tânia, é só você mesmo. Porque eu conheço os teus frutos, eu ainda sigo alguma coisa que você diz. Porque se viesse outro crente, viesse uma brincadeirinha assim, de orações diferentes, eu não faria. Porque a gente conhece os frutos da pessoa, você é até maleável. Mas eu ajo com prudência. A Bíblia fala sobre prudência, que nós não devemos perder esses frutos. E aquelas 5 noivas eram prudentes e as outras não. O que desqualificou a noiva? Não foi a falta da pureza. Foi desqualificada porque não eram prudentes, porque eram nécias e, na verdade, porque não tinha percepção, perderam a unção. Tem pessoa que está perdendo a unção. Perdeu a percepção, está fria. Está frio. O que eu estou dizendo é, você vem aqui, você vai no Charabadá, você vai no portão, você vai na garagem, tu vai na laje, tu vai em todos esses mistérios, mas você não é transformado, a sua casa não é transformada, você não cria raiz, a tua vida não cresce. Sabe o que acontece? Você continua a mesma pessoa. Então você está igual a essas noivas que continuam puras, mas que perderam o azeite da sua lâmpada. O que eu estou dizendo essa noite é que Deus está procurando, Jesus está procurando pessoas que não sejam religiosos, mas pessoas que andem na presença dele, que sejam prudentes, porque prudência traz unção, porque a unção faz a diferença, porque a unção quebra o jugo, porque quando nós temos unção as pessoas nos reconhecem, porque aonde nós vamos quando nós temos unção, todo mundo olha para nós e reconhece. O noivo abraçou aquelas 5 virgens que tinham unção, que tinham óleo, a lamparina estava acesa. Amado, você não pode perder a sua percepção espiritual, você não pode morrer, porque é essa percepção que te faz crescer. Amém. Prudência, azeite. Aí o Senhor fala com a pessoa, o Senhor fala, instrui, sabe, a pessoa não desperta. A pessoa fica ali naquele mesmice, na mesma coisa, e agora vai, eu vou mudar, boca para fora. O Senhor disse, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus procura o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu vizinho, onde está o seu coração? O que é que você está fazendo? Romanos capítulo 6, já estamos terminando. Romanos capítulo 6, do verso 21 ao 23. Romanos capítulo 6, verso 21 ao 23. Amém? Romanos capítulo 6, verso 21 ao 23 diz assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Vou esperar, tem gente ainda virando aí. Vamos lá. Romanos capítulo 6, do verso 21 ao 23. Amém? Então, que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Olha para mim. Nós devemos dar frutos que nos levem a uma vida de santidade. E ter uma vida de santidade é ter uma vida crescente. Você hoje está aqui, aí você melhora mais um pouquinho o degrau, você melhora mais um pouquinho outro degrau, você melhora mais um pouquinho outro degrau, nós vamos crescendo. A estação que nós vivemos é uma estação que é onde a instrução de Deus para nós nos leva a uma revelação maior, nos leva a águas mais profundas. Você não pode continuar recebendo a instrução e não mudar, porque o problema ou está no fruto que você está recebendo do seu líder, ou o problema está em você não estar sabendo comer o fruto. Então a palavra diz que fruto nós colhemos. Amado, pare e preste atenção, você que hoje é balançado pelo pecado. A palavra diz assim no verso 21: que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Você lembra de onde Jesus tirou você? Sim. Você lembra do que você era? Amém. Ai, pastor, do passado eu não me lembro mais. Lembra sim. Lembra sim. Não faz cara de santinho não, porque você lembra sim. Tem hora quando você está sozinho, você está sozinha, você lembra. A gente lembra. Nós devemos olhar não por querer voltar, mas de saber de onde o Senhor nos tirou. Amém. É verdade ou não é? Amém. Então ele diz assim: lembra de onde você veio? Amém. Lembra os frutos que vocês colheram, das coisas que você se envergonha? Você lembra quando você tinha aquela vida, como é que era a tua casa? Você lembra quando você andava daquela maneira, como é que você era por dentro? Eu me recordo, eu já falei isso aqui N vezes, não me canso de dizer, que uma vez quando eu comecei a colher frutos errados, quando eu comecei a comer os frutos errados, que quando chegava na hora de dormir, eu dizia, eu tinha medo de dormir. Eu dizia para a esposa, eu tenho medo de dormir, porque se eu não acordar, eu sei para onde eu vou. Eu dizia, eu tenho medo de dormir, eu não estou no Senhor. Eu tinha uma angústia, uma aflição, porque tudo é muito bom. E quando você está lá curtindo, fazendo, o pecado é até legal, você vai lá e faz. Na hora é muito bom, mas a consequência dele é a morte, porque o fruto que nós escolhemos do pecado é a morte. Pastor, o que o senhor está falando, amado? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Tem uma porção de crente aí, ó, que sai da igreja e vai para o motel. Porque como tem macumbeiro, como tem espírita, eu estou falando da nossa igreja. Da nossa igreja, eu estou falando da nossa religião. Não quero meter o malho, não quero meter o dedo no bolo de ninguém. Mas tem uma porção de crentes que é aqui dentro uma coisa, mas quando sai daqui julga as pessoas. Está cheio de raiva no coração. Está cheio de ódio, cheio de rancor. E que já trazem isso. Olha quem você é e olha o que você colheu. O Senhor diz assim, você deve olhar para essas coisas, para você lembrar que fruto você escolheu, que fruto você colheu, como é que era a sua vida, mas olha agora, como é que está. O que nos faz ficar, às vezes de pé, é lembrarmos de onde Ele nos tirou. Amém. Poxa, eu era essa pessoa que era um vazio em mim. Eu tinha uma situação boa, eu tinha dinheiro, eu tinha um bom carro, uma boa casa. Poxa, eu vivia a minha vida, mas eu era um cara vazio. E aí, qual é o final disso? A morte. A morte espiritual, a morte da família, a morte financeira, a morte de todas essas coisas. Você precisa ter revelação de tudo isso. Amém. E a gente entende que o salário do pecado é a morte. Mas como é que começa isso? Se a gente voltar lá no Éden, quando Adão e Eva estavam lá, que o Senhor colocou as árvores lá e disse assim, você pode comer de tudo que você quiser, mas só de uma árvore. Amados, tinham centenas de árvores lá. Para onde quem sabe milhares, né? Adão deu nome a tudo, o jardim do Éden devia ser muito grande, ele estava lá cuidando. Deus disse assim, você pode fazer tudo, menos isso. Mas o homem, ele tem atração por frutos proibidos. A tua natureza é uma natureza pecaminosa que sempre vai desejar frutos proibidos, frutos que não agradam a Deus. Então a mulher foi lá, ela ficava, eu imagino que a Eva e Adão passavam um dia olhando para aquela árvore. Eles não queriam saber de manga, não queriam saber de cajá, eles não queriam saber de nada disso. Jabuticaba, jamelão, né? Essas coisas todas que quem teve infância comeu, né? Guerrinha de jabuticaba, eu fiz muito isso. E eles não queriam nada disso, eles queriam aquela árvore que não podia, a atração pelo pecado. Mas Adão era o crente incubado, que ele não faz, mas ele vai na água de quem faz.
Ele bota a pilha para alguém fazer. Eva tinha coragem, tinha personalidade. Ela foi lá e fez. Você sabe disso. Mas o interessante é que ela não podia comer aquele fruto. Desde a época de Adão e Eva, Deus já falava sobre os frutos, nos ensinava sobre isso. E Deus disse assim: não pega daqui, não come esse fruto, não toca nisso. Não é esse fruto que eu quero que vocês deem. Mas a serpente falou assim: Deus disse para você não comer esse fruto, olha o fruto aí. Vai lá e come. Ele mentiu para você, você pode comer, você tem livre-arbítrio, você é dono da tua vida. Você trabalha, você é independente. Você não tem que ficar seguindo esse negócio que o pastor fala, não, que isso tudo é balela. Vai lá, você é dono do teu nariz, vai lá e faz. Você não é mais dependente, nem teu pai e tua mãe manda, o pastor vai querer te ensinar um negócio, vai lá e faz. É assim que o diabo fala no ouvido das pessoas. Aí vai lá e come do fruto, vai lá e pega. Porque ele sabia que se eles comessem o fruto errado, dariam frutos errados. E porque eles comeram aquilo, não foi só o fato deles saírem do jardim, mas eles viram um filho matando o outro. Eles estavam vivos quando um filho matou o outro. Se eu já sofro porque perdi um filho, você imagina se eu como é sofrer um pai que perdeu um filho matando o outro. Consequência do fruto. De que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. Mas sabe o que Deus quer fazer essa noite? Ele quer nos encher de frutos bons. Porque você nem tem noção. Tudo isso aqui é ensino para você. Eu vou ler um versículo, não precisa ler não. Deixa aí. Hebreus, bota só no telão. Hebreus capítulo 12, verso 11. Hebreus só no telão, só rapidinho. Hebreus 12, 11. Foi? Hebreus 12, 11. Hebreus 12, 11. Foi. Diz assim, na versão NVI: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vou ler novamente. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Aleluia. Olha para mim, amado. Talvez você senta aí, você me escuta, isso confronta você de frente. Eu dou graças a Deus por isso. Glória a Deus. Isso talvez esteja de encontro a você. Eu dou glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque vai gerar fruto de paz e de justiça na tua vida. Vai fazer com que você seja uma árvore que dê muitos bons frutos. Porque olha o que eu vou te dizer, mano. O Senhor não quer que as pessoas fiquem comendo os frutos que eu dou. O Senhor quer te usar para aumentar cada vez mais o reino dele. Porque Ele quer que você dê bons frutos. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero colher o fruto na casa dessa pessoa. Eu quero ser igual a essa família. Eu quero ter um casamento igual a esse. Eu quero ter filhos igual dela. Eu quero ter um trabalho igual a dele. As pessoas vão olhar para você e vão querer os teus frutos, porque você vai gerar frutos de paz. Frutos de paz, amado. Frutos de paz. A palavra diz que quando nós somos disciplinados, traz justiça e paz para nós. Eu não quero ficar brincando de religiosidade. Eu quero ser confrontado. E eu quero que essa palavra gere em mim paz. Aleluia. Nunca houve uma geração que teve tanta falta de paz. Somos ansiosos. Como é que chama antidepressivo, antitrópico, como é que chama? Fluoxetinas. É bom ter gente formada, né, irmão? Já sei, pai. Você viu o tal do trio, né? Rivotril. Nunca houve uma geração. Você fala para o crente aí como é que está. Não, o Rivotril. Se o Rivotril abrir uma igreja, vai ser a maior igreja do Brasil, mano. Eu não sei quem é esse cara, mas se ele abre uma igreja, ele está feito. Todo mundo toma Rivotril. Se você está fazendo tratamento, eu estou dizendo para você parar não. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você deve ir no médico, se o médico consultou e prescreveu, amém, se cuide. Mas o que eu estou dizendo é que tudo tem o tempo. Você precisa sair disso. Glória a Deus. Nós não podemos ser conformados com o trio. Eu não sou da turma do trio. Eu sou da tribo de Judá. Eu sou daquele que diz que dá paz acima de todo entendimento. Dá paz que o mundo não pode dar. Ele disse: você vai estar no meio da tribulação, eu vou te dar paz. Você vai estar passando a prova, eu vou te dar paz. Você vai estar todo
cheio de problemas e você vai ter paz, nós vamos ter frutos de paz na nossa vida. O Senhor quer nos transformar para isso. Frutos de paz, paz. Aleluia. É isso que Ele quer nos dar. Amém. Paz interior, paz na nossa casa, paz no nosso trabalho. Mas tudo começa com os nossos frutos. É verdade. Se você quer ter fruto assim, se coloque de pé comigo em nome de Jesus.